Agora, olha, ontem eu fiz um comentário no Jornal da Band falando sobre a reforma administrativa. Aí eu comentava que o projeto do governo, que foi mandado ontem para o Congresso, tem uma série de limitações, de defeitos, que a gente pode ficar criticando, mas tem uma grande virtude que vale ressaltar, que é ele saiu. É mais uma carta de princípios do que uma grande reforma, mas saiu e coloca para o Congresso um desafio. E aí, senadores, deputados, senhores congressistas, vão ficar enrolando ou vão encarar a faxina do serviço público brasileiro, né? E fazer desse limão uma limonada. Aí eu fechei falando que era hora do funcionalismo começar a servir o Brasil e parar de se servir dele. Eu recebi muita mensagem no meu perfil no Instagram, @oineg, entrem lá, me sigam, @oineg. O pessoal mandou mensagem inbox reclamando porque eu falei funcionalismo e não fiz nenhuma distinção, ou seja, eu dei a entender que o conjunto dos servidores poderia estar se servindo do Brasil em vez de servir o Brasil. E de fato, precisa tomar cuidado ao falar do funcionalismo, porque se tem um auditor da Receita Federal ganhando 30 mil, um procurador de justiça ganhando 37 mil, fora as vantagens individuais, tem o professor de primeira a quarta série com nível superior ganhando 3.300. Tem metade dos servidores ganhando menos de 2.700, antes dos descontos. Então, precisa deixar bem claro que não dá para falar o funcionalismo em geral, tendo um problema. Tem que deixar claro que existe um problema no funcionalismo, que é um problema grave, prejudica o Brasil e tem que ser enfrentado. E imediatamente. O Brasil gastou no ano passado 14% do PIB, 930 bilhões de reais, com o pagamento de servidor público federal, estadual, municipal, o dobro do que gasta com educação, porcentagem do PIB, no governo federal, e 3,5 vezes a despesa com saúde. É um absurdo quando você pega esse colosso que eu falei de 14% do PIB, que tem a ver com a despesa geral de servidor público federal, estadual e municipal, a gente não gasta esse dinheiro com investimento em 20 anos. Com um detalhe que vários estudos registram, que ressalvados os casos que eu citei, de professores, de médicos, por exemplo, a diferença salarial entre o que é pago para um trabalhador do setor público e do privado só aumenta. E não aumenta agora. Tem aumentado ano a ano nos últimos 30 anos. Então, do final da década de 80 para cá, o salário médio de quem trabalha no setor público cresceu 25%, quase. E no setor privado, nada. Ficou igual. Que tamanho tem esse problema? De cada 100 pessoas que trabalham no Brasil, 88 trabalham no setor privado e 12 trabalham para o Estado. E quando a gente fala setor privado, a gente não está falando que essas 88 de cada 100 trabalham com carteira assinada, não. Tem gente que trabalha por conta própria, tem gente na economia informal. 45% das pessoas que trabalham na iniciativa privada trabalham no setor informal. Informal, 45%. Bom, aí pega aqueles 12 que trabalham para o Estado. Vamos dar um zoom neles, né? A gente está falando de mais de 11 milhões de pessoas recebendo salário do Estado, que dá os tais 14% do PIB, os tais 930 bilhões. São 11 milhões de pessoas e mais alguma coisa, mas eram 5 milhões há 30 anos. Ou seja, dobrou. Se você pegar 100 pessoas que trabalham para o Estado, 57 estão nos municípios, 32 nos estados e 11 no governo federal. Se você pega os dos municípios, as contas estão estourando. Servidor ativo para cá, a despesa dobrou quase nos últimos 10 anos. E quase metade da receita líquida, aquilo que sobra para os prefeitos, vai para salário. Não tem contribuinte que aguente isso e os prefeitos não se mexem, porque eles vão lá pedir dinheiro para o governo federal, para o governo estadual. Não tem vereador que se mexa, mas vereador, né, Felipe Bueno? Esperar alguma coisa de vereador é demais. Ah, mas você, viu? Ô, pessoa implicante, viu? Implicante. Orelhas doem, orelhas ficam vermelhas nesse momento. Nos estados é a mesma coisa, eles estão sem fôlego. O governo federal trabalha para pagar dívida, previdência e servidor público. Então nós temos um nó, tem que enfrentar, não tem jeito. E tem muito lugar para atacar, tem muita gordura, muita impureza, muito problema.
Qualquer país do mundo reclama do serviço público que tem. Os Estados Unidos reclamam, os países europeus reclamam. Tem inchaço em toda parte. Mas aqui, a coisa chegou no estágio que a gente não suporta. Não sei se a França suporta, né? Se a Rússia suporta, os Estados Unidos... Isso é outra discussão. A gente não aguenta mais, não dá. Começa pela mãe de todas as proteções, que é a estabilidade. Isso aí é meio que tabu. E tem que discutir isso com seriedade. Por que estabilidade? Né? Por que um diplomata precisa de estabilidade? Por que um diplomata não pode ser demitido? Né? Ah, não, ele não pode ser demitido porque ele pode ser perseguido. Tá bom. E o oficial de chancelaria vai ser perseguido? O Bolsonaro vai entrar no Itamaraty, levado pelas mãos do grande chanceler, que é quem o Felipe Bueno adora ouvir falar. Tá inspirado hoje, hein, amigo? Ai, desculpa. E aí entra lá e fala, vamos fazer uma faxina, demitir todos os oficiais de chancelaria. Alguém vai fazer isso? O juiz precisa de estabilidade, tudo bem, mas e o oficial de justiça? E o tio do café? Por que precisa ter estabilidade para todo mundo? Você pode estabelecer um sistema de proteção com regras claras, metas, que se forem atingidas, não tem como demitir. E o processo de demissão não é assim, eu não quero aquele cara demite. Você pode ter um sistema em que o cara não tem a estabilidade. Ele tem a garantia de preservação do emprego se ele atingir as metas que são pactuadas, que são anunciadas, que são públicas, que são transparentes. Não tem como enganar. E se ele for demitido, mesmo tendo atingido as metas, a demissão não vai se consumar. Mas não é assim que funciona hoje. Para um camarada ser demitido, ele tem que ter cometido um crime contra a administração pública, tem que ter abandonado o cargo, não aparece para trabalhar, improbidade administrativa, insubordinação grave, ofensa física, corrupção, acumulação ilegal de cargos, propina, qualquer tipo de atitude assim que não tem a ver com o desempenho. Agora, no desempenho, é técnica Mogli. Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. É isso. Então, se você trabalha para o Estado, você ganha aumento sempre só porque você está mais tempo na casa. Como assim? Isso não existe. Você pega na iniciativa privada, as pessoas ficam trocando de emprego, aí no ano seguinte ganham mais do que ganhavam no ano anterior. O aumento na iniciativa privada só acontece por merecimento. Isso quando, e quem nos escuta sabe, a empresa não segura o aumento, mesmo quando é merecido, porque não dá para pagar. Tem cabimento essa preservação de todas as carreiras? Não, são carreiras típicas do Estado. Não, típicas de um Estado que definiu quais são as carreiras típicas de Estado. Nem todas as carreiras típicas de Estado precisam da estabilidade do jeito como a estabilidade é hoje no Brasil. Não precisa. Não precisa. Teria que discutir isso. E pode até chegar à conclusão de que quer preservar, mas deveria discutir. Mas não podemos discutir. Não podemos discutir. Não vamos discutir nada. Férias de mais de 30 dias para uns, só porque o cara trabalha, assinou o contrato com o Estado, contra uma parcela da sociedade que nem sabe o que são férias regulares. Certeza de que o emprego vai estar lá amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e quando se aposentar, contra a incerteza e instabilidade do outro lado. As distorções aqui, elas gritam. Tem diferença de benefício, tem diferença de condições de trabalho, de remuneração. Chega a ser um absurdo. Tem setor onde se paga o dobro do que se pagaria por uma função semelhante na iniciativa privada. Só porque você assinou com o Estado? Ah, não, mas espera aí. Tem empresa que paga o dobro. Sim, essa empresa que paga o dobro amanhã pode pagar metade, pode mandar embora. Não dá para querer tudo que tem na iniciativa privada e mais tudo que tem no Estado. A preservação do emprego, a garantia do emprego tem que ter uma contrapartida. Falar em produtividade, nossa, mas aí é palavrão, métrica. Vamos medir o desempenho? Como assim medir o desempenho? Isso é perseguição. O setor de educação não queria fazer prova para medir o desempenho das escolas.
As universidades públicas resistiam a ter uma nota para saber se os alunos estavam aprendendo ou não, se os professores eram bons ou não. Não querem até hoje. A gente sabe se um professor da universidade é um bom professor ou é um mau professor. A gente sabe se um determinado auditor ele está na meta. Não, ele tem média. A gente sabe isso. Um burocrata qualquer, de um departamento qualquer, do ministério qualquer, ele chega para trabalhar e o que ele tem para fazer naquele dia? E se ele não fizer na semana e no mês, o que vai acontecer com ele? Nada. A não ser, claro, recebeu propina. Bom, aí tudo bem. Ofendeu o chefe, né? Jogou um sapato na cabeça. Mas se não for assim, basta ele aparecer para trabalhar que vai ficando. E tudo bem, porque o chefe também vai ficando. E o chefe do chefe vai ficando. Até que tem um chefe do chefe que não vai ficar, e aí ninguém respeita, que é o cara que foi indicado pelo político, que é o cara que o ministro escolheu, é o próprio ministro. O ministro fala grosso, vamos fazer isso aqui, e a equipe sabe que pode deixar o paletó na mesa, o paletó manda mais do que o ministro. Por que eles deixam o paletó na mesa? Porque sabem que a cadeira vai ficar lá, e que a cadeira dele está lá, e que o emprego dele está lá quando o ministro sair. É assim que funciona. Então, não temos que ter meta de desempenho, não temos que ter nada. Dane-se, deixa do jeito que tá bom. E ninguém mexe com isso. Que Estado a gente quer? Fez o concurso, está garantido. É justo isso? Quando a gente entra nessa discussão, precisamos lembrar que não é só o salário do serviço público, mas a existência do serviço público, ela tem por objetivo servir o contribuinte, servir o cidadão, servir as pessoas. Não tem como não discutir isso. Será que a sociedade quer um Estado do jeito que o Estado está hoje? Eu não estou falando daquele bobajol. Não, queremos um Estado mínimo, queremos um Estado médio, queremos um Estado com 1,74 de altura e 63 quilos. Não é isso. A reforma administrativa ideal define quais são as tarefas que o Estado vai tocar. E depois, dentro de cada tarefa, que estrutura deveria ter, com que massa salarial, com que salário, com que benefício, seja lá o que for. Nós não vamos caminhar para isso. Dificilmente nós vamos caminhar para isso. E a França não caminhou, a Itália não caminhou, o Reino Unido não caminhou, os Estados Unidos... Não tem. Ninguém consegue fazer um negócio que no final fala, o sistema de avaliação, de desempenho, de metas do Estado é igual ao da melhor empresa que a gente admira. Não é e não vai ser. Mas um mínimo a gente tem que buscar. Não dá para não discutir nada. De forma que o Congresso tem um belíssimo desafio pela frente. Está lá a reforma tributária, é só tocar. Está agora a reforma administrativa, uma carta de princípios, é preciso que a gente diga e admita, não é uma reforma administrativa de verdade, do outro mundo. Mas não precisava nem ter feito. Basta o Congresso pegar e fazer reforma. Poder legislativo, legisla, organiza e faz. Então agora a bola está com o Congresso para tocar isso. Vamos ver se ele honra o voto que a sociedade lhe confiou ou se vai, mais uma vez, confirmar uma certa percepção de que, apesar de se apresentar como um Congresso reformador, tem um cheirinho corporativo muito forte. A reforma administrativa que saiu do governo tem esse cheiro corporativo? Tem. Se o Congresso trabalhar para a sociedade, tira isso, acrescenta o que está faltando, tira o que está sobrando e faz o Brasil avançar, que vai ser muito importante. O mercado vai reagir, não porque o mercado sobe a bolsa, cai o dólar, não é nada disso não. É geração de emprego e renda, é uma atividade econômica mais eficiente, é um Estado trabalhando melhor, um Estado menos gorduroso e mais musculoso, ainda que seja do mesmo tamanho, não é esse o caso. Então vamos ver se o Congresso dá uma resposta e honra o voto que a sociedade confiou a ele.